Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná, especialmente para você do nono ano do ensino fundamental. Antes do tema e objetivos da aula, vamos aos lembretes importantes. Primeiro, assista às aulas Paraná. Depois acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro e não menos importante, comunique-se com seus professores, tirem as suas dúvidas. Se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Tema de hoje, problemas urbanos no continente asiático. Vamos ao objetivo da nossa aula, então. Identificar os problemas urbanos no continente asiático, suas causas e possíveis soluções. Na aula anterior, nós tivemos duas aulas anteriores sobre processo de urbanização, Lembra-se? Aulas 1 e 2. Então, na aula de hoje, a gente não vai fazer aquela divisão por regiões. A gente vai trabalhar com uma escala continental, certo? Vamos falar sobre o continente. Trazer alguns casos específicos, mas o tratamento do assunto vai ser numa escala continental, ok? Então o nível de detalhes vai diminuir um pouco. Dentre os problemas urbanos, trouxe uma lista aqui para vocês de alguns mais importantes e principais aí. É a questão dos resíduos sólidos, o destino dos resíduos sólidos, na verdade. As áreas urbanas são áreas de muito consumo, consumismo, então o resíduo sólido tem se apresentado como um problema, o destino do resíduo. A poluição atmosférica, pela proximidade das indústrias ou a emissão de gases poluentes pelos meios de transporte. A poluição sonora, que a gente enfrenta no nosso dia a dia aí nas áreas urbanas. O barulho, o som emitido pelos veículos de transporte, até a comunicação das pessoas. A cidade é um lugar extremamente barulhento, Poluição visual, também temos muito nas áreas urbanas, as propagandas, placas de comércios e tudo mais. Violência urbana, os aglomerados urbanos, às vezes você tem oportunidade para uns, para outros não, e acabam optando pela marginalidade, pelo uso da violência. Problema de mobilidade urbana, que é o transporte, A gente vê no mundo todo, o transporte é uma questão importante para as áreas urbanas e vem enfrentando problemas, o tráfego, congestionamentos e tudo mais. E a questão do destino do esgoto. As grandes cidades, as áreas urbanas, não via de regra, não estou generalizando, mas percebe-se que em algumas estações do ano, dependendo do tempo que se apresenta naquele dia, nas questões climáticas, você tem aquele odor exalado aí do esgoto, que por vezes é lançado em galerias pluviais, que deveriam escoar a água da chuva, certo? Aqui, as áreas urbanas, aqui nós temos uma população no ano de 2015, aí, tá? As cidades e as suas populações. Essa população é com região metropolitana, ok? Não é só o grande centro, como temos Curitiba e região metropolitana. São Paulo, região metropolitana, é o número de habitantes, Destaque para Tóquio, com 38 milhões de habitantes. Em seguida, Nova Delhi, com 25,7 milhões. O continente asiático tem essa característica. Megacidades, cidades muito populosas. Projeção para 2030. Aqui a gente tem uma projeção diferente da última que a gente observou para 2035. Aqui Tóquio assume o primeiro lugar, como uma megacidade aí, provavelmente em 2030 tenha 37 milhões de habitantes, num território bem reduzido, São Paulo dá um salto aí para 23 milhões de habitantes em 2030, aproximadamente. Isso pode trazer problemas urbanos, a capacidade das áreas urbanas em absorver esse contingente populacional. Essa pressão populacional, para o continente asiático, até 2030, esse crescimento deve se concentrar na Ásia e na África. A África também vem com um crescimento vegetativo alto, Apesar das altas taxas de mortalidade, as taxas de natalidade também são altas. Então, esses dois continentes vão enfrentar essa pressão, nas áreas urbanas. Mais da metade da população urbana do mundo está no continente asiático e a China sozinha tem 20% do total de habitantes do planeta. Em conjunto, África e Ásia representam 90% dos moradores em áreas urbanas do mundo. E esse contingente ainda, a previsão é que ele aumente em 2,3 bilhões de pessoas entre 2015,
que já passou, né? Estamos vivendo até 2050. Aqui, trazendo mais uma vez a Ásia e a África, tá? os continentes em conjunto, que tem similaridades aí nesse desenvolvimento demográfico. Índia, China e Nigéria devem representar 37% do crescimento da população mundial até o ano de 2050. População urbana na Índia deve crescer 400 milhões de pessoas. Isso são previsões alarmantes, preocupantes. Hein? A da China em 290 milhões de pessoas, já são os 2 países com a maior quantidade populacional do planeta. E na Nigéria, na África, que também vai ser difícil suportar essa pressão de áreas urbanas, vai crescer aproximadamente 212 milhões de pessoas. As soluções, né, que a gente tem observado aí em nível global é a busca pelas cidades sustentáveis, as cidades inteligentes, né, para que essa organização urbana tenha um desenvolvimento mais eficaz do que vem sendo apresentado até agora. É lógico que os africanos, né, estão ainda, os asiáticos em algumas regiões, Ásia Central, Sudeste Asiático, Oriente Médio, né, são regiões em que esse processo acontece mais lentamente, devido a questões políticas e econômicas. Tá? Então, o desenvolvimento sustentável é o destino, acho que das grandes cidades no mundo, principalmente na Ásia, que já vem adotando essa solução, né, copiando o exemplo dos países europeus. As soluções seriam a equidade, né, o oferecimento de saúde, educação, crescimento econômico, sustentabilidade. Isso tem que acontecer logo, né? Não só na Ásia, mas no mundo todo, mas principalmente na Ásia, onde existe uma quantidade muito grande de seres humanos. Então, a solução para o mundo aí seriam as cidades sustentáveis ou inteligentes. Número 1, uma solução, o primeiro quiz aí da aula, né, pessoal? Uma solução viável para os problemas urbanos na Ásia, assim como na Europa, seriam as cidades satélite, letra A, cidades sustentáveis, letra B, as cidades globais, letra C, ou letra D, as megalópolis. 1 minutinho, a gente já volta. Então vamos lá, pessoal, correção do nosso primeiro questionário. A questão é sobre uma solução viável para os problemas urbanos na Ásia, assim como na Europa. Seriam as cidades sustentáveis, né? Na Europa não seriam, como já são uma realidade, né? Muitas cidades europeias já caminham com esse objetivo da cidade inteligente ou da cidade sustentável. Na Ásia, algumas regiões, a gente estudou a Ásia Central, Sudeste Asiático, Oriente Médio,
são algumas regiões que apresentam condições precárias. As pessoas estão vivendo em condições de pobreza ou extrema pobreza, preocupante porque são aproximadamente 250 milhões de pessoas vivendo nesta condição, principalmente no Sudeste Asiático. 3 regiões importantes aí de precariedade de vida, na China, na Indonésia e nas Filipinas. Coincidentemente lá o Sudeste Asiático, onde nós temos a maioria da população vivendo em áreas rurais. A China, lógico, enfrenta esses problemas porque tem uma população gigantesca. O êxodo rural, essa movimentação das pessoas em busca das áreas urbanas, também acaba promovendo uma pressão urbana. A cidade não consegue atender a demanda, atender as necessidades dessas populações que vêm migrando aí do campo. Outra questão, outro problema urbano importante é a desigualdade social apresentada em algumas regiões da Ásia. Essa informação, inclusive, é sobre as Filipinas, que já apareceu na lista anterior. A pobreza, quem detém a maior parte da riqueza, vivendo muito próximo de quem está em estado de extrema pobreza ou miséria. A Associação Francesa de Imprensa, que faz uma cobertura aí no mundo todo sobre esses problemas, ela trouxe esse medo dos estudiosos desse conflito armado mesmo, um conflito, um embate de guerrilha, conflitos armados devido a essa diferença, essa desigualdade econômica. As projeções também para a China e Índia, esses 2 países asiáticos que têm a maior concentração populacional do mundo, elas também são complicadas aqui. Você tem, em 2015, vamos ver aqui, a China, com 1,3 bilhão de habitantes. A projeção já para 2030 já tem uma alta significativa, não tão alta, um decréscimo, mas 2060, a gente tem um decréscimo da população. Essa é outra solução que pode ser utilizada. Está sendo utilizado em outros países, em outros continentes, como na África, é planejamento familiar. Você tem que diminuir a quantidade da população, principalmente na China e na Índia. Mas na Índia a gente já enfrenta um efeito contrário. A Índia vai ter um aumento populacional previsto aí para algumas décadas à frente. E essa pressão populacional traz problemas urbanos. Trouxe outros países, para a gente não concentrar só em China e Índia. Aqui o Irã, país do Oriente Médio, Japão, país do Extremo Oriente, também com projeções de decréscimo da população, ao contrário do Irã, que vai ter um crescimento populacional. Previsões para 2050, o acréscimo de 2,5 bilhões de pessoas às áreas urbanas. Novamente, estamos falando de 2 continentes, Quase 90% desse aumento vai ocorrer lá na África e na Ásia. Juntas, Índia, China e Nigéria provavelmente serão responsáveis por 35% do crescimento projetado para a população urbana no mundo entre 2018 agora e 2050. Então, se não houver uma preocupação, já uma prevenção para a chegada dessa condição, de adequação das cidades, isso vai, lógico, ser um problema gravíssimo para as áreas urbanas. Aqui eu coloquei algumas cidades da Ásia que apresentam uma qualidade de vida precária, para a gente ver como encontra essa situação. Coincidentemente, aí temos países do Sudeste Asiático, no caso de Myanmar aqui, a cidade a cidade de Yangon, que era conhecida como Rangoon, é um palco contínuo de violência entre budistas e muçulmanos, o que eleva a taxa de homicídios, violência urbana por conflitos religiosos, característica do continente asiático também. Muitos conflitos, principalmente étnicos e religiosos. Então, o Sudeste Asiático, que já é uma região de situação precária, vem sofrendo com esses conflitos. Karachi, no Paquistão, já Oriente Médio, Ásia Central, ali também já é um outro problema. É a maior cidade metropolitana da região e uma das mais povoadas do mundo. E também uma das mais violentas. Sequestro, crime, assaltos, Então, a cidade sofre, além de todos os problemas de poluição, de saneamento básico, a gente tem a questão da violência urbana nesses países. Vamos ao nosso segundo
questionário de hoje, assim como na África, um grande problema para as áreas urbanas na Ásia é o letra A, crescimento econômico, letra B, crescimento do território, letra C, crescimento populacional ou letra D, o crescimento da violência. É um minutinho, a gente já volta. Vamos lá, pessoal, fácil essa aí, né? O nosso segundo questionário. Assim como na África, um grande problema para as áreas urbanas na Ásia é o crescimento populacional. Que vem a tendência que a gente viu nos gráficos ali, né? Algumas regiões a tendência é apresentar um decréscimo, como a gente viu na China, e na Índia já um crescimento populacional. Isso relacionado a questões econômicas, sociais, culturais, né? São vários motivos, né, para que exista essa diferença no crescimento. A China, né, devido ao desenvolvimento econômico apresentado nas últimas décadas, aí, né, o decréscimo da população já era esperado. Né? Lá tem a política do filho único, tem algumas políticas, né, sociais para frear esse crescimento demográfico. A Índia também está precisando investir nesse fator populacional. A cidade do Teherã, a capital do Irã, tem um alto índice de pobreza, lá conflitos também, né, muito presentes, instabilidade social, assassinato, sequestro, roubo, fraude, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, são alguns dos crimes cometidos no país. A gente percebe que em todos os continentes essa é uma característica muito marcante. As áreas urbanas que são menos organizadas, a presença da violência urbana é muito frequente. Aí Tashkent, no Uzbequistão, daí de novo a gente vai para a Ásia Central, né? Capital do país da Ásia Central, se converteu em um ponto de terrorismo. É uma outra questão que se enfrenta na Ásia, em algumas cidades europeias, vamos citar Paris, aí, que se torna uma cidade insegura pela questão do terrorismo. Né? Em 2015, a Embaixada dos Estados Unidos foi atacada, né, pela primeira vez em 11 anos. O governo está tentando lutar contra o crescimento do Estado Islâmico, que age em praticamente todos os continentes do mundo. Aí você tem presente esse extremismo islâmico, né? Não a religião islâmica, que a gente sabe que tem outros fundamentos, mas esse extremismo que leva a esses ataques terroristas, né? E o Uzbequistão se torna um lugar inseguro, com violência nas áreas urbanas. Ashgabat, no Turcomenistão, também na Ásia Central, né? Países que foram dominados, né, pelo extinto União Soviética, enfrentam problemas urbanos graves. Aí. A cidade é controlada totalmente pelo governo, uma ditadura, principalmente pelo grande número de empregos provenientes de empresas estatais. Então, quem oferece emprego é o Estado, isso exerce um domínio muito efetivo sobre a população. Escassez crônica de água, aí um problema de recurso hídrico, devido à má gestão do Estado, né? Porque não existe água, porque o Estado não está gerindo com competência os recursos hídricos. E, lógico, os habitantes ficam numa situação complicada, né? Porque falta de água é difícil, é complicado para qualquer lugar. E ainda sofrem com as altas temperaturas. Altas temperaturas, falta de água, né? Problemas na certa. Aí Bishkek, no Quirguistão, também na Ásia Central, mais uma região da Ásia Central. A pobreza é alta no centro econômico e, mais uma vez, a gente tem a ação do Estado Islâmico, né? Dos grupos extremistas que tentam um domínio ali na região. Finalizar Dhaka, em Bangladesh, né? Fica lá na próxima cordilheira do Himalaia, né? Cordilheira mais alta aí do planeta.
também uma das cidades mais povoadas do mundo, sofre também com desastres, com abalos sísmicos, né, com terremotos. Exportação de roupas e tecidos é que reforçam a economia, mas trabalho, direitos humanos, pobreza, né, as pessoas ainda, a população enfrenta todos esses problemas relacionados às áreas urbanas, que enfrentam, lógico, situações de precariedade, por questões econômicas, culturais e de má gestão política. Agora a gente vem na contramão dessas informações, né? O professor veio para confundir e não para explicar. Então nós temos em algumas regiões, principalmente da Índia e na China, nós temos cidades dinâmicas que foram classificadas como centros urbanos dinâmicos, principalmente na Índia, onde está sendo desenvolvida. A Índia virou uma grande produtora de softwares, né? Trabalha para as multinacionais, virou um polo industrial tecnológico. As economias asiáticas, em geral, vêm apresentando um dinamismo maior, com reformas econômicas, crescimento dos negócios, a globalização, o mercado mundial, investimento em infraestrutura e, principalmente, assim como no continente africano, o uso das startups. Lembra o que é uma startup? As pessoas se reúnem e desenvolvem uma técnica, alguma coisa que venha solucionar um problema pelo bem coletivo, para atingir aí as áreas urbanas, né? Essas startups estão sendo usadas. Na Ásia também. O rápido crescimento vem sendo combatido com investimento em infraestrutura, estão tentando reduzir o congestionamento e a melhora da qualidade do ar, isso tentando lá na Ásia, porque o maior problema urbano asiático a gente sabe que é a poluição atmosférica, investindo nas cidades inteligentes, que a gente já havia visto, aluguel de bicicletas, né? Aqui no Paraná tem algumas cidades que fazem isso, Curitiba fez uma tentativa aí desse aluguel de bicicletas, vão melhorando a qualidade de vida, porque a poluição atmosférica nas cidades asiáticas é um dos maiores problemas urbanos e é necessário que se direcione todas essas ações para uma sustentabilidade. Terceiro quiz da aula de hoje, o último, né? Solução tecnológica encontrada por países asiáticos e africanos para o enfrentamento dos problemas urbanos. Letra A, as startups. Letra B, os robôs domésticos. Letra C, inteligência artificial. Ou letra D, mecanização da agricultura. Um minutinho, a gente já volta. Vamos lá então, nono ano, correção do nosso último questionário. Uma solução tecnológica encontrada por países asiáticos e africanos para o enfrentamento dos problemas urbanos. Letra A, as startups. Letra B, os robôs domésticos. Letra C, inteligência artificial. Letra D, mecanização da agricultura. Nós vimos aí, são as startups. Essa modalidade de sociedade civil, de organização social, tem contribuído muito para os avanços aí, tanto nas regiões da Ásia como da África, né, que as pessoas estão solucionando esses problemas por conta própria. A mudança está vindo de baixo para cima. As pessoas se organizando, se unindo, né, com o objetivo de satisfazer um bem comum, que é a melhoria das áreas urbanas, né, e a otimização ou até a extinção desses problemas urbanos enfrentados no continente asiático. Então hoje vimos aí, vamos terminar aqui com uma foto de Xangai, na China, uma cidade muito bonita, né? Problemas urbanos no continente asiático.
Só para vocês terem uma ideia, os problemas urbanos do continente asiático também são problemas enfrentados em todos os continentes do planeta, em menor ou maior grau, né, de consequência negativa ou consequência positiva. Beleza, meu povo? Essa foi mais uma aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.